Muito boa tarde, senhor presidente do Instituto aqui do nosso evento, vice-presidente do IAB, doutor Sérgio Tosh, doutor Carlos Schlesinger, presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutora Kátia Tavares, minha amiga, muito obrigado por ter nos brindado com essa palestra. Eu já havia lido todo o seu parecer e fiquei realmente encantado com a profundidade, especialmente com a sensibilidade com que a Kátia trata a questão da violência urbana ligada aos direitos fundamentais do homem, direitos fundamentais à personalidade, à dignidade e ao próprio bem maior da vida, que é a vida em si. Direitos esses, Kátia, que estão sendo relativizados. Direitos esses que a gente vê hoje a população vibrando quando acontece violação de direitos humanos. Carlos Schlesinger falou na sua introdução que somos tratados como esse pessoal de direitos humanos, esse pessoal que defende bandidos. Olha, eu acho que com muito prazer todos aqui nesse plenário fazem questão de ser tratados como esse pessoal dos direitos humanos. Esse pessoal que defende a vida, a dignidade, a justiça social, a igualdade entre as pessoas. Então, Kátia, sua palestra é inspiradora, sua posição é inspiradora. Eu quero iniciar o meu tema perguntando a vocês o seguinte: quem aqui não conhece aquela máxima de que o trabalho dignifica e enobrece o homem? Isso é verdade. É verdade que o trabalho bem remunerado, o trabalho com direitos sociais, o trabalho com direito ao lazer, ao descanso, ao convívio social, esse enobrece o homem. Agora, o trabalho que se quer impor atualmente no Estado brasileiro, esse degrada o ser humano, esse degrada o trabalhador, esse não dignifica ninguém. Nós vemos, e eu vou falar disso mais tarde, aqui uma desconstrução do processo civilizatório. E o processo civilizatório, a gente não pode esquecer o seguinte, que na antiguidade, e nós estamos voltando a isso aqui no Brasil de uma forma assustadora, na antiguidade, o trabalho era próprio de pessoas de classes inferiores. O trabalho era predominantemente escravo. Na Grécia e em Roma, Platão tem uma frase que diz o seguinte: aos homens bem-nascidos é dado desprezar o trabalho. E por quê? O trabalho era feito somente por aqueles que não tinham capacidade intelectual ou capacidade de produzir política. O trabalho em Roma não era feito por cidadãos romanos, era feito pelos povos capturados e escravizados. Então veio o processo civilizatório. E antes da Revolução Francesa, se criou, na França, evidentemente, a França era um país onde o trabalho era basicamente formado por artesãos, né? Fora o trabalho agrícola, os artesãos começaram a se organizar em comunidades para decidir como seria o trabalho. Veio a Revolução Francesa, burguesa, para quem não sabe, né? Liberdade, igualdade, fraternidade até certo ponto. E essa revolução, a primeira medida que tomou
foi proibir essas organizações. E digo isso, Cláudia, você que é do direito sindical, porque essas organizações foram o embrião do direito sindical. Ali se formava a ideia de sindicato. Ali se formava a ideia de reunião de pessoas de um mesmo grupo, de trabalhadores de um mesmo grupo, para reivindicar direitos, para reivindicar condições dignas de trabalho. E eu vou fazer um breve histórico mundial para chegar à situação ao Brasil. Então, veio a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, se começou a exploração do capital ao trabalho. E ali a gente viu mulheres, crianças, homens, trabalhando de 16, 18 horas por dia, sem nenhum direito. Então houve a famosa rebelião, onde Orwell comandou uma verdadeira ultra-revolução. E o melhor resultado dessa revolução, foi que se criou a tese das 8 horas de trabalho diário. E por que 8 horas? 8 é um número aleatório? Não. O dia tem 24 horas. Então, essas 8 horas de trabalho são 1/3 do dia. Os outros 2/3 são divididos entre o descanso e o lazer, a convivência com a família, o direito à diversão. E aí se começou a formar um conceito de trabalho digno, um conceito de trabalho que valorizasse a pessoa. Muito embrionário, é verdade, mas começou a se formar. E lembro que nessa época aqui no Brasil, ainda vivíamos a época da escravidão negra. É importante que se frise da escravidão negra no Brasil. Porque quando a gente fala em cotas raciais, em política de reparação social, a gente tem que lembrar que a escravidão no Brasil não foi como a escravidão em Roma, que você capturava povos para escravizar. A escravidão no Brasil, ela foi exclusivamente negra. Então é necessário que a gente bata nessa tecla. O trabalho, eu assisti há uns 10 dias atrás uma brilhante palestra do Humberto Adame, que é o presidente da Comissão da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB. E ele citou uma coisa que muito me impressionou, que era um testamento, Kátia, de um barão do Império, onde ele testava o seguinte: tenho, e aí listava, eu tenho tantas propriedades rurais, tenho tantos imóveis, tenho tantos animais e tenho tantos escravos. Era o 4º item de importância dentre as propriedades de um barão do Império. E o trabalho no Brasil se formou, a mentalidade do trabalho no Brasil se formou a partir da escravidão. O trabalho no Brasil e as elites, infelizmente, ainda pensam assim, que essas pessoas vivem para o trabalho e não trabalham para a vida. Há uma inversão de valores de vida. Ninguém pode viver para o trabalho. Ninguém. Essa história de que o workaholic e isso e aquilo, ela já está superada no âmbito mundial. A gente vê que no Japão, hoje em dia, se adotou uma experiência que está dando super certo de redução de jornada do trabalho.
No Brasil, a gente só fala em aumento da jornada do trabalho. No Brasil, nesse processo de desconstrução do direito do trabalho, a gente está cada vez mais retirando do trabalhador o direito à vida digna. E vida digna é um direito da pessoa humana. Quem trabalha tem que receber salário, tem que ter direito à aposentadoria, tem que ter direitos como aqueles que estavam previstos na CLT. Olha, eu vou usar o termo, presidente, me permita, um termo forte e não considero agressivo. Eu considero uma canalice quando ouço o seguinte: a CLT é de 1943 e, portanto, precisava sim ser completamente mudada. E é uma canalice, eu explico por quê. A CLT sofreu em torno de 2.000 alterações, acréscimos, adendos ao longo dos anos. Então, esses direitos básicos do trabalhador, eles foram se ajustando aos longos dos anos na evolução do processo civilizatório. E de 2017 para cá, o que nós vimos é uma desconstrução de tudo aquilo que foi construído a partir da abolição da escravatura. Tem um amigo que diz o seguinte: o Brasil não aboliu a escravidão, o Brasil se livrou dela. Porque comercialmente já era inviável negociar com outros países quando você tinha escravos como força única de produção. Os países civilizados, e a isso se chama processo civilizatório, os países civilizados já se recusavam a negociar com o Brasil. Então, aquela bondade da nossa princesa Isabel, na verdade, atendeu interesses dos embrionários capitalistas da época do Império. E, a partir daí, para a República, né, foi um pulo, o primeiro golpe militar da história do Brasil, né, entre muitos. E você pode dizer o seguinte: eu não gosto do Getúlio Vargas. Eu gosto do Getúlio Vargas. Eu até ignoro o Getúlio Vargas. Nem sei da sua existência. Mas não há um brasileiro que não saiba que exista uma CLT. E é exatamente isso que se procura acabar hoje em dia. É exatamente com esse pilar básico da estrutura do trabalho, como dignidade do trabalhador, que se busca acabar hoje em dia. O que eu vou fazer aqui um breve passeio sobre as constituições do Brasil, e peço desculpas aos estudantes e aos outros membros, aos outros ouvintes que não são advogados, mas nós somos, como disse o Sérgio Toche, uma academia de estudo de direito. Então, nós não podemos passar por cima do que aconteceu. E em 1824, evidentemente, não havia nenhum indício de direitos trabalhistas naquela Constituição. O único artigo que, por alto, citava o direito do trabalho era o artigo 179, que garantia qualquer gênero de trabalho, cultura, indústria ou comércio, desde que não ofendesse costumes públicos, segurança e saúde dos cidadãos. E aqui uma ironia. Esse texto que eu citei é de 1824. As reformas que se implantaram no Brasil, e ainda estão querendo implantar mais,
chama-se de reforma, né? Mas reforma é um termo retórico. É uma desconstrução mesmo do direito do trabalho. Em 1824, era proibido o trabalho que afetasse a saúde do trabalhador. E hoje todos os artigos que garantiam o mínimo da saúde do trabalhador, da saúde daquele que trabalha, da saúde daquele que produz a força que move o capitalismo, eles são retirados simplesmente da nossa legislação. O trabalhador, e parece que é essa a pretensão, Carlos, quando eu vejo a empolgação de determinadas pessoas comemorando que você retire da legislação o direito de uma mulher grávida não trabalhar em condições insalubres. Gente, isso é a volta à Idade Média. Isso é o retorno àquela escravidão. E me causa muito espanto o seguinte, eu li outro dia, na história do Egito antigo, que havia lá, na construção das pirâmides, escravos, né, que há uma discussão sobre se as pirâmides eram construídas por escravos ou trabalhadores remunerados. Mas a maioria das pessoas entende que era escravo mesmo, porque aquele trabalho só poderia ter sido feito sob o regime da escravidão. E ali havia trabalhadores naquelas obras, né, obras que levavam à morte de vários, como levaram as obras também da Ponte Rio-Niterói, por exemplo. Até hoje a gente não sabe quantos cadáveres existem ali embaixo daqueles pilares. Morreu muita gente. E morreram os nordestinos que vinham para cá e praticamente não tinham registro de vida aqui no Rio de Janeiro. Simplesmente desapareciam, não davam mais notícias à família, lá no interior do Nordeste, no sertão daqueles longínquos. E esses trabalhadores, que morriam muito, eles tinham orgulho de trabalhar na construção das pirâmides. Consideravam aquilo como uma obra sua, um túmulo de Faraó. E a referência que eu faço aos dias de hoje é a de assalariados comemorando retirada dos seus próprios direitos. Não dá para a gente entender, não dá para a gente aceitar que a população desse país seja manipulada de tal forma que comemore a sua própria morte. O trabalhador comemora a sua própria desgraça. Eu ouço gente sem um tostão no bolso comemorar que a bolsa subiu. A pessoa não tem dinheiro para o jantar e comemora que a bolsa subiu como se fosse um grande investidor da Bolsa de Valores. Então nós passamos hoje por uma imensa inversão de valores. Continuando o nosso passeio pelas Constituições, em 1891 veio a nossa segunda Constituição, elaborada por um Congresso Constituinte, já uma evolução à época, né? E contemporânea à encíclica de Leão XIII, que lançou as bases da doutrina social da Igreja. Silenciou sobre o direito do trabalho, limitando-se apenas a permitir a livre associação e a garantir o livre exercício de qualquer profissão, moral, intelectual e industrial. Direitos conservados pela emenda de 1926, que praticamente criou uma nova Constituição. E chegamos, pois, à Constituição de 34.
Constituição essa, a Kátia falou sobre o tempo do Leonel Brizola. E eu tenho que fazer referência a isso, Kátia, porque éramos felizes e nós sabíamos que éramos felizes. Nós sabíamos que ali estava o grande embrião da mudança. E eles também sabiam. E nesse campo, gente, nós temos que ter muita coragem para rechaçar essa história de que não existe nós e eles. Claro que existe. Quando a gente luta por justiça social, nós temos que deixar claro quem luta ao nosso lado. Né? A velha frase de Hemingway. Quem estará ao seu lado na trincheira? E isso importa mais do que a própria guerra. Importa mais do que a própria guerra. Nós temos que saber quem somos nós. E no tempo de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro, a gente pensava em valorizar a educação ao invés do encarceramento. E isso vem ao encontro dessa política de polícia, vou me permitir entrar um pouquinho na sua área, dessa política de polícia que nosso velho Brisa implantou no estado do Rio de Janeiro, e implantaria certamente no Brasil inteiro. Foi impedido disso, a gente sabe por quais forças. Então veio a Constituição de 34 na ditadura Vargas. Embora uma ditadura, essa Constituição teve uma conotação social-democrata. E ali começou a se formar o verdadeiro direito do trabalho no Brasil. Ali começou, evidentemente, a se valorizar o trabalhador. No tempo de Getúlio Vargas, começou uma enxurrada de ideias que tratava o trabalhador como pessoa humana, que dava dignidade ao trabalho. Não à toa aquelas multidões em São Januário, na Avenida, hoje Presidente Vargas, antiga, qual era o nome daquela rua, Cid? Da Presidente Vargas, você lembra? Não era. Não, era a Rua Larga, na época que era a paralela a Presidente Vargas. Marechal Floriano, onde se faziam as grandes concentrações. E então, essas grandes concentrações, os trabalhadores a ela levados, eles não eram à toa que eles estavam lá. Eles sentiam na pele o que era e o que viria a ser. Então, a Constituição de 1934 implantou alguns direitos básicos e uma evolução enorme quando diz que a todos cabe o direito de prover a própria subsistência e a de sua família mediante trabalho honesto, amparando o poder público às pessoas indigentes. E aí faço uma outra referência a essa nossa época atual do neoliberalismo predatório. Porque hoje você verifica que o plano de governo, tanto de governo estadual, quanto municipal, quanto federal, é tirar o Estado da vida das pessoas. Como se a função do Estado precípua não fosse prover o bem-estar social do cidadão que vive sob o seu amparo. Nós vemos hoje uma valorização do lucro, uma política voltada a mais do que um neoliberalismo, a um neoliberalismo predatório, onde o ser humano não importa, onde o trabalhador volta a ser tratado como mercadoria. A exiguidade do tempo
não me permite aqui colocar para vocês todos os absurdos que estão sendo cometidos contra o trabalhador brasileiro, porque são muitos. Só nessa atual mini-reforma que se fez, que foi muito pior do que aquela reforma anterior, foram mais de 80 direitos relativizados ou retirados do trabalhador. Então, em 1934, nós tínhamos uma preocupação maior com a vida, com a saúde e com a dignidade do trabalho do que temos hoje em dia, embora em vigor uma Constituição denominada de Constituição Cidadã e com inteira justiça denominada de Constituição Cidadã, porque trouxe muitos avanços. Agora, a Constituição essa que já foi retalhada de tal forma que daqui a pouco conseguem fazê-la aos moldes do que pretendem. Em 1937, nova Constituição. Portanto, a de 34 teve vida curta e Vargas implantou um regime ditatorial e otorgou essa carta de 10/11/97. De 37, conhecida como polaca, Constituição Polaca. Conta por que era polaca. Tá? Conta por que era polaca. Ninguém não saiba. A Constituição era inspirada. O Brasil, nessa época, o Sérgio depois vai nos dizer por que era polaca. Você também não a sabe? Constituição. Hein? Né? Por que ela era apelidada de polaca? Sim, as prostitutas eram as polacas que desembarcavam no porto na época do Almirante Negro, né? já homenageadas por Carlos Chilese. Marcos. Sim. Marcos, você já tem 35 minutos no microfone. Eu vou concluir. Obrigado. Eu vou concluir. Então, eu vou passar direto à nossa Constituição de 1988, onde, pela primeira vez, um artigo inteiro nos direitos sociais cuidam do direito do trabalho. A Constituição de 1988 trouxe avanços ao direito do trabalho, e por isso esse artigo 7º da Constituição de 1988 é tão odiado por esse liberalismo econômico. Não é à toa que se pretende fazer emenda constitucional para a modificação da Constituição. E vocês não se iludam, porque nesse momento atual, a pretensão da emenda constitucional se volta diretamente aos direitos sociais, aos direitos previdenciários e aos direitos dos trabalhadores. Portanto, meus amigos, eu ainda tinha muita coisa para falar, mas, concluindo, eu vou dizer a vocês o seguinte, e fiquem com essa reflexão. Não existe sociedade justa, não existe sociedade igualitária e não existe sociedade em que você não tenha que desviar da miséria das ruas, que hoje em dia, até nós, às vezes, nos vemos na condição de desviar dos miseráveis. E eles serão ainda mais sem um direito a um trabalho digno, sem direito a uma remuneração compatível, sem direito de prover a própria subsistência e a de sua família. Portanto, viva os direitos humanos e viva o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Muito obrigado.